E aí, pessoal, chegou a hora da Timeline Tricolor. Nós vamos falar sobre o time sub-20 que voltou a vencer. Nós vamos falar sobre os treinos do Grêmio e a projeção de times. A projeção de sábado e também de terça-feira. E muito mais. Tem até o tempo de recuperação de Jeromel e como isso vai impactar no seu contrato. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é de Vieser, Supermercados Vieser. Lá em Canoas, você já conhece bem, mas você pode conhecer também na Zona Norte de Porto Alegre, com uma loja linda para atender você e para lhe dar desconto. Para isso, Clube Vieser, o aplicativo no seu celular. Entenda por que Vieser é tão consagrado. Fale com Vieser, esteja com Vieser, compre. Faça compras no Vieser, você não vai se arrepender. Eu sou Super Vieser e você vai ser também. Supermercados Vieser é a dica. Gente, duas situações mais importantes aqui, mas a gente também tem Jeromel e o que impacta a lesão dele e o tempo de recuperação no seu contrato. Né? Jeromel tem contrato até o final do ano. Isso é mais ou menos a base aqui da nossa timeline tricolor desta quinta-feira. Às vezes eu confundo, quando o Grêmio joga na terça, eu confundo um pouco a semana. Hoje que ainda, para quem está vendo esse vídeo antes das 11 da noite, nós temos também o jogo do Internacional na Sul-Americana. Essa lesão do Jeromel, ele se submete amanhã a uma cirurgia, né? Amanhã, sexta-feira, há uma cirurgia, e essa cirurgia do Jeromel vai tirá-lo dos campos por volta de 50 dias. E isso, claro que impacta no seu contrato, mas não existe possibilidade de simplesmente haver um término de contrato com o Jeromel fora de combate. Ele volta e aí depois vai se avaliar se ele renova ou não o seu contrato. Pelo menos essa é a informação que a reportagem está trazendo. A gente sabe que legalmente não se pode terminar isso sem que o jogador esteja plenamente recuperado, mas não é só isso, é também a força de Jeromel, a representação dele dentro do grupo de jogadores do Grêmio. Dito isso, vamos para o sub-20, porque o Grêmio hoje voltou a entrar em campo. O Grêmio jogou no estádio Pedro Ludovico, em Goiânia, e mais uma vez venceu. O Grêmio tem 12 pontos em 4 jogos, 100% de aproveitamento. E hoje com requintes de Grêmio. O jogo foi 1-0 e o goleiro do Grêmio pegou um pênalti aos 49 do segundo tempo. Um jogo que, de certa maneira, foi controlado, mas teve o pênalti. E o goleiro precisou trabalhar. O Cássio, que pegou o segundo pênalti dele na competição, já havia, se não me engano, no jogo contra o Botafogo, eu tive a oportunidade de ver, ele pegou um pênalti. O Grêmio teve o Cássio, o Igor Serrote, lateral direito, o Atos, o Vieri, e depois o Cristiano, o lateral improvisado, né? Ele que é lateral direito de origem, jogando lateral esquerdo. O Zorté abriu o meio campo com o Kaique ao lado dele. O Jefinho foi o meia. Depois nós tivemos o Riquelme, o Alisson e o Guga. Mas entrou o Vini Ferraz, o Leandro, o Roger. E o Zorté também deu lugar ao Arthur Júnior mais uma vez. Alisson foi o homem do gol. Ele que é o jogador da extrema direita de pé esquerdo. Jovem, 18 anos, habilidoso, é muito bom jogador. O Alisson, quem não teve oportunidade, ele era o extrema direita quando o Gustavo Nunes foi o extrema esquerda na Taça São Paulo. Eram os dois extremos do Grêmio. Aí por dentro jogava o Cheron, depois da lesão do Jefinho, porque originalmente era esse o trio. Jefinho, que hoje mais uma vez atuou, o Alisson e o Gustavo Nunes. E lá na frente o Jardiel. Esse era o ataque do Grêmio na Taça São Paulo. Então a gente vê que a estrutura do time, ela continua. Né? O Ayrton Fagundes tem mantido basicamente a mesma ideia de time e isso está funcionando muito bem. Dito isso, vamos para os treinamentos. Porque o Grêmio realiza uma série de treinamentos e já começa a projetar. Sábado, o jogo contra a equipe do Bahia fora de casa, e terça-feira. O plano é 2 em 1. O Grêmio sabe da proximidade do jogo, da viagem e principalmente do tipo de clima diferente.
Na Bahia o Grêmio vai pegar calor. E a tendência é que no Paraná a gente pegue uma semana de chuva. Ou seja, de temperatura mais baixa. O jogo que é a abertura da participação do Grêmio na Copa do Brasil contra a equipe do Operário, é um jogo que é considerado um jogo de risco para o Grêmio. Exatamente por isso. O gramado não é bom, esse clima, a gente sabe que o preço dos ingressos, a gente já falou sobre isso, mas o Grêmio começa então a projetar o time. O que a gente tem de informação desse projeto de time do Grêmio para esses jogos, tá? A tendência é que a preservação de titulares seja contra o Bahia. Hoje, o Grêmio treinou mais uma vez e a tendência é que o Grêmio comece já a imaginar um time que consiga preservar os jogadores que têm alguma dificuldade, mas a ideia, por exemplo, de GZH para o time e o que ela montou hoje, Marquezinho, João Pedro, Eli, Kahneman e Zé Guilherme, com o Fábio sendo preservado. Vijaçante, Dodi, com o PP sendo preservado. Nathan Fernandes, Cristaldo, Gustavo Nunes, JP Galvão. Então, Soteldo, preservado. E se a gente considerar a relação com o jogo da Argentina, não joga também o Galdino. Eu não desgosto desse time, pelo contrário, eu acho que esse time pode fazer enfrentamento. Minha preocupação, e aqui começam as preocupações, Cristaldo é uma preocupação, porque só existe ele como articulador do Grêmio. Então, o Grêmio não pode perder o Cristaldo sob nenhuma hipótese. Mas o Grêmio vai ter Edenilson, podendo fazer alguma novidade no meio, jogando inclusive no lugar do Vijaçante, se assim o Renato entender, mas o Vijaçante a gente sabe, um cara forte e tal, em princípio não vai deixar de jogar, mas poderia colocar o goleiro também, mas o goleiro não está na conversa. Então, basicamente, este é o time. Né? Eu não sei se o Kahneman vai, tá? Para a Bahia. Eu acho que não também. Aí ficaria Marquezinho, João Pedro, Eli, Gustavo Martins e Zé Guilherme. A defesa muito descaracterizada. Vijaçante, Dodi, Nathan Fernandes, para mim nenhuma dúvida no Cristaldo, Gustavo Nunes e JP Galvão. E aí no jogo contra a equipe do Operário, tu tem a volta do Fábio, tu tem a volta do Kahneman, tu tem a volta do PP, tu tem a volta do Soteldo, e basicamente o Grêmio se recompõe assim, elimina alguns jogadores que possam ter algum tipo de risco e coloca dois times competitivos. Lembrando, o Campeonato Brasileiro tem que fazer ponto. Tem que fazer ponto. O Bahia é um adversário perigoso? Não tem dúvida. Mas tem que fazer ponto. Uma derrota lá não é bom, porque o Grêmio fica para trás e o Grêmio quer ser protagonista nessa competição. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.